Está no ar a Guerra Traduzida, estamos na Rádio Observador e neste dia 20 de março, ao longo dos próximos minutos, vamos analisar a imprensa russa e a imprensa ucraniana. Hoje vamos começar pela imprensa da Rússia com a jornalista Diana Rosa. Diana, as escolas russas começaram a disponibilizar aulas extracurriculares com matéria que se baseia na entrevista de Vladimir Putin ao norte-americano Tucker Carlson. É isso mesmo, essa entrevista que deu tanto que falar, principalmente porque Tucker Carlson é um assumido apreciador, vamos dizer assim, das políticas de Putin. Já sabia que essa entrevista ia servir como mote de novas matérias nas escolas, só não se sabia quando. Ora, desde a semana passada que a Rússia começou a testar este programa extracurricular que se chama Da Rússia à Rússia. Em que é que consistem estas aulas? Bom, depois de assistirem a parte da entrevista, os alunos participam numa competição em que respondem a perguntas sobre os motivos da invasão da Ucrânia pela Rússia, os acordos de Minsk e, por exemplo, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Em algumas zonas do país, o programa foi disponibilizado apenas para alunos do ensino básico, noutras foi apresentado a alunos de todas as idades, desde o 1º ao 11º ano. E temos algum exemplo de perguntas que estão nestes questionários? Sim, por exemplo, o que é a reunificação da Rússia ou o que une os povos russo e ucraniano. Sendo que, por exemplo, Miguel, à pergunta o que é um ucraniano, as respostas disponíveis na lista são opções como é uma pessoa que vive no limite ou uma pessoa que vive na fronteira. É um artigo que pode ser lido com mais detalhe no jornal Medusa. Seguimos com outras notícias em destaque na Rússia. Um ex-combatente do grupo Wagner baleou um homem num restaurante em São Petersburgo e depois continuou a refeição. Sim, é este homem. Este homem em quem ele atirou era supostamente um parceiro de negócios. O homicídio foi registado pelas câmaras de segurança do restaurante. As imagens divulgadas pela plataforma de notícias Bumaga mostram um homem a sacar de uma arma e a atirar na pessoa que estava sentada à frente. A vítima cai no chão, é baleada novamente, mais do que uma vez, e depois o atirador senta-se e retoma a refeição. O site de notícias Fontanka fez saber que o atirador é Alexei Isakov, um membro do grupo Wagner de 40 anos que estava preso por roubo antes de ir lutar para a Ucrânia. Entretanto, falamos novamente das eleições, o ato eleitoral para as presidenciais russas do fim de semana. Os observadores estão a apontar para fraude, violação de regras e repressão. Sim, é assim que eles descrevem o ato eleitoral para estas presidenciais russas no fim de semana passado. Mais de uma dúzia de observadores entrevistados pelo Moscow Times relatam erros generalizados, incluindo falsificações de resultados e violação das regras eleitorais. Os especialistas sugerem que milhões de votos dados a Putin foram manipulados para garantir a vitória. Em Moscou, por exemplo, 2 dos observadores denunciam a falsificação de boletins nas assembleias de voto e garantem que as comissões locais colocaram resultados errados nos documentos finais. Só numa das assembleias foram retirados 70 votos a Davankov e acrescentados 88 a Vladimir Putin. Este observador, o observador que fez esta denúncia, diz que pediu uma nova contagem dos votos, foi-lhe negada, chamou depois a polícia por várias vezes, só que a polícia não apareceu. Estas eleições duraram 3 dias. Há relatos de violação dos cofres onde os votos ficaram guardados durante a noite. Os cofres ficaram selados de uma maneira e no dia seguinte já tinham uma selagem diferente. Quando comparou as fotografias que tinham sido tiradas aos cofres no dia anterior, um dos observadores pediu explicações à Comissão de Eleições, mas foi ignorado. Pelo menos 4 observadores eleitorais dizem ainda ao Moscow Times que os eleitores que trabalham para a administração pública foram forçados a votar logo no primeiro dia e tiveram de tirar fotografias nas assembleias para mandar aos respectivos chefes. Estes são apenas alguns exemplos do que se terá passado nas eleições que deram a vitória a Vladimir Putin. E seguimos pela imprensa independente russa, desta quarta-feira, dia 20. Continuamos a falar de Vladimir Putin, que está furioso com o Comitê Olímpico Internacional, que
o acusa de ser neonazi. O neonazi acusa Putin ao Comitê Olímpico Internacional, neste caso, porquê? Porque há restrições aplicadas pelo Comitê aos atletas russos para que possam participar nos Jogos Olímpicos que acontecem entre julho e agosto deste ano em Paris. Os atletas estão proibidos de participar na cerimónia de abertura, têm de usar uma bandeira neutra durante as competições, ou seja, a bandeira com os 5 anéis dos Jogos Olímpicos, e mais, estes atletas não podem manifestar qualquer apoio à invasão à Ucrânia. Para o Kremlin, estas condicionantes demonstram que o Comitê se afastou dos valores tradicionais e caiu naquilo que diz ser racismo e neonazismo. Mas a fúria da Rússia não surge só por causa disto. Ontem, o Comitê Olímpico emitiu um comunicado a acusar o Kremlin de politizar o desporto ao planear a realização dos seus próprios Jogos da Amizade em Moscovo, na mesma altura em que decorrem os Jogos Olímpicos, e pediu aos países que rejeitem qualquer participação. Putin não gostou. Esta é uma notícia do Medusa. Destaques da imprensa russa desta quarta-feira.